Esse é um vídeo que, infelizmente, a gente tem que gravar e, sinceramente, eu espero que impacte alguém e consiga salvar a situação de alguém. Você sabe o que é uma pirâmide financeira e você sabe, principalmente, identificar alguns sinais que podem sinalizar que o investimento é uma pirâmide financeira? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso depois dessa vinheta. Eu sou Thiago Diniz, assessor de investimentos da SVN Investimentos, e eu estou aqui com o assessor Cássio Marcato. Tudo bem, Thiago? Fala, pessoal. Vamos destoar esse assunto aí hoje, porque infelizmente é uma prática recorrente no Brasil. A gente já tem diversos casos históricos aí. A gente sempre vai conhecer alguém que fez isso, um parente, um amigo, alguém que recorreu à ajuda, recorreu a informações tarde demais. Então, quanto mais a gente puder deixar as pessoas alertas em relação a isso, acho que faz um pouco parte do nosso dia a dia, faz um pouco parte da questão educativa que a gente está tentando trazer aqui. Maravilha! E se você se interessa por esse assunto de mercado financeiro, não esquece de se inscrever no nosso canal. Ativa também o sininho, sempre que a gente postar algum conteúdo novo você vai receber, e compartilha com seus amigos para que a gente possa atingir o máximo de pessoas. Lembrando que a gente está disponível no YouTube, mas também no Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, provavelmente no podcast que você ouve, a gente vai estar lá. Então, Cássio, primeira pergunta, já começando, que talvez algumas pessoas já confundam. Bitcoin é uma pirâmide? Ele por si só, ou todo o mercado de cripto, né, se a gente for destoar quantas hoje existem, o tamanho que ele já chegou, não. Ele é uma moeda digital, como Ethereum, como todas as demais que hoje estão aí mais à tona. Um mercado de mais de $1 trilhão, um mercado com vários benefícios na parte tecnológica já. Pix é uma extração da tecnologia do blockchain, onde é usada para funcionar as transações do Bitcoin. Uma moeda digital. Perfeito. É um dólar que não existe no mundo real, um dólar que não existe fisicamente. Eu usando o dólar só de exemplo. Agora, me devolvo a pergunta. Ele é muito usado, talvez pela questão do que é o Bitcoin não ter sido difundido, para trazer as pessoas para uma falsa promessa de pirâmide financeira? O Bitcoin, na verdade, ele envolve um fator psicológico que é muito importante, que é a ganância do ser humano. Porque, assim, às vezes a pessoa começa a contar uma história de que não sei quem, que ela ouviu falar, que ganhou X%, multiplicou o capital por algumas vezes. Lembra aquela primeira pizza que foi comprada com Bitcoin muitos anos atrás? 50 Bitcoins, quanto dinheiro seria hoje? 2, sei lá, quanto que valeria hoje? Milhões de reais, provavelmente. E aí a pessoa fala, putz, poderia ser eu. E aí ela começa a tentar buscar alguma forma de replicar esse fato que aconteceu. E aí, qual que é a ideia e por que isso é muito usado em Bitcoin? Tanto pela questão da ganância, histórias que já aconteceram, mas basicamente porque é uma coisa complexa. Né? É uma novidade, as pessoas não entendem, a maioria das pessoas não entendem. Não é de fácil acesso à informação. Exato, existe muita... Não sei se eu falo essa palavra, mas muita porcaria por aí na internet. Então, o conteúdo de qualidade, às vezes, ajuda a gente a entender um pouco disso. E tem muita coisa aí que não é de qualidade, né? Realmente, acho que todo mundo sabe disso. E qual que é o ponto aqui? As pessoas, elas tentam replicar essa história e aí, às vezes, acabam ficando meio cegas e não percebem que elas estão sendo envolvidas por uma história que, no fundo, parece que faz sentido. E, gente, sinceramente, toda história de pirâmide financeira parece que faz sentido. O cara, quando ele vai te vender, ele não vai chegar para você e falar, ó, tem aqui um investimento, é uma pirâmide financeira. Não. E a rentabilidade é sempre muito alta. Exato. 2 gatilhos que você já colocou aí como para eu checar na hora de conversar com alguém. Perfeito. E a primeira é muito curioso que sempre vem uma história mirabolante. Né? Então... no Brasil mesmo a gente já teve algumas bem famosas, né? Aquele do avestruz, boi gordo, Telex Free, recentemente Atlas Quantum, que inclusive estava ligado na parte de criptomoedas. Sim. Né? Eles vendiam um sistema de mineração de criptomoedas, você tinha acesso a 1 ano de contrato de mineração que ia render muito mais do que a cripto em si. Cara, a história vai variar, mas no fundo o modelo do esquema é o mesmo. E aí uma frase que a gente ouve às vezes que é engraçada, /triste, /polêmica.
Pirâmide é muito bom, se você sair antes ela quebrar. Porque aí entra a questão dos gatilhos. Gente, pelo amor de Deus, né? Ninguém ouve isso como uma recomendação. Não vai entrar em pirâmide, mas... qual que é a questão do gatilho que funciona? Geralmente, a pessoa vai vir e vai tentar trazer uma seriedade do negócio, tentar trazer uns argumentos muito bons para te convencer. Que é uma palavra recorrente, que é a palavra que o investidor mais tem que ficar atento nessa hora da abordagem que você vai continuar. Uhum. Eu tenho alta rentabilidade em todos esses esquemas. Muitos mercados proporcionam altas rentabilidades, só que nunca garantido. Perfeito. Que é a coisa mais dita por eles. Em contrato. Eu tenho 3%, 5%, 6% garantido. Aí você tem talvez um terceiro ponto que você tem que falar, opa, garantido. Hoje eu não tenho quase nada garantido. Talvez um tesouro direto ali é garantido, mas ainda assim... Baseado numa taxa Selic, que eu sei exatamente onde é que eu acho, definida pelo governo, aí ok. Esse é o ramo, o caminho que eu tenho. Eu tenho uma tabela FIP para ela ver. Quanto é que o governo está me pagando hoje? Tanto. Então isso aqui é garantido porque está no site do governo. Talvez o resto vai depender sempre de alguma coisa. É isso. E aí é 13,75 no ano, no cenário atual, que é a taxa mais alta dos últimos 7 anos, se não me engano. Desde o governo Dilma. Aí vem um cara, fala que vai me pagar 40, garantido, em contrato, sem risco, porque ele descobriu a fórmula mágica. Gente, aí já é um ponto muito importante da gente. Que não pegou para ele, né? Põe o dinheiro dele ali e fica rico. Não precisava, em tese, do dinheiro dos outros. Acho que essas questões que vão faltando serem pensadas, né, nessa hora. Porque a rentabilidade é muito boa. Você começa a fazer plano. Às vezes você fala, não, vou arriscar aqui porque vale a pena. Enfim, acho que é aí que mora o problema dessa abordagem aí inicial, que normalmente todas são diferentes, mas são iguais. Exato. Até eu peguei aqui a calculadora financeira para a gente entender mais ou menos o que é isso que a pessoa fala, né? Se eu pego, por exemplo, R$1.000 investido, vamos pegar um prazo longo, porque aí quanto mais longo, mais efeito de juros compostos. 10 anos, vai. Vou pegar 10 anos, senão vai caçar um número tão grande. Vai travar a calculadora. 10 anos. Uma rentabilidade, vamos colocar o quê? 30% ao ano. Vamos ser mais conservador, né? Que esses caras às vezes prometem isso ao mês. 30% ao ano. Quanto eu coloquei? 10 anos, R$1.000. R$1.000. Cara, aqui eu tenho 13 milhões, enfim. Já é um número tão grande que não faz sentido nenhum. Então, cara, esse tipo de rentabilidade, a hora que a gente para pensar, para ver se faz sentido, não faz. E quando a taxa é exponencial, dependendo do prazo que eu coloco, até eu brinquei que os 30 anos não acabei na calculadora, vai ter um prazo que a gente tem mais dinheiro nessa conta do que o PIB do mundo. O governo americano. Exato. O Warren Buffett, que é o maior investidor da nossa história, do mercado financeiro, principalmente dos Estados Unidos, a média dele é 20, 18, alguma coisa. Ao ano, tendo vários anos ruins ao longo desse caminho. Tendo muito capital disponível. Investido por mais de 60 anos fazendo isso, ele tem uma média muito boa. Claro que o mercado americano ajuda muito. Muito difícil se ter essa média aqui no Brasil, principalmente no mercado de ações, que é um mercado que ainda tem muito potencial futuro. Lá já cresceu muito dessa alta, então foi mais... Ele capturou isso, tem uma empresa de bilhões e bilhões de dólares, número 18. São caminhos e exemplos que eu posso utilizar para falar nessa hora, será que isso é viável? É isso. Mandaram um site aqui de um fundo que de fato tem nessa... É um fundo que está me pagando isso, é um fundo que está operando criptoativo. Aí você entra no fundo, o fundo tem lá o selo da CVM, da Ambima, só que se entrar no site de fato dos órgãos reguladores do governo, não estará lá. Então, talvez fazer um segundo filtro, ir um pouco mais além. Será que essas informações aqui são verdadeiras? Perdi ajuda para um especialista. Esse fundo aqui está me prometendo 3,5% ao mês, falando... usando de exemplo que ele tira essa rentabilidade a partir de criptomoeda, a partir de Bitcoin. Aí você pega qual que é o momento que estão te oferecendo isso. Nos últimos 6 meses aí ele está pagando isso. Você pega os 6 meses do histórico, o Bitcoin saiu de $65 mil para 17 mil. Ele quase dividiu por 3, 4 vezes o dinheiro que você aplicou no Bitcoin. Como é que ele está conseguindo te pagar 3,5%, 4% ao mês? Eu acho que esse segundo filtro é importantíssimo também.
Filtro esse que nós, como assessores, fazemos em tudo que a gente oferece. A XP, tudo que ela tem na plataforma, eu tenho um porquê, de onde que vem o retorno, o que tem dentro desse fundo, qual que é o risco dele, ou se ele é muito seguro, se ele não é, por que ele não é, qual que é o objetivo desse investimento. Então esse segundo filtro, essas informações que vão além do quanto eu tenho de retorno estimado, são fundamentais nessa hora. É isso. E, cara, geralmente, na maioria das situações, ele vai vir em uma história que faz sentido. Até a gente viu algumas pessoas sendo vinculadas na historinha que trouxeram credibilidade. A gente ouviu algum tempo atrás o próprio Ronaldinho. Teve uma pirâmide 8K Ronaldinho, né? Que ele fez a publicidade, tudo, porque aí você traz uma credibilidade, você traz mais gente. Até quem tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre o assunto de pirâmide financeira, tem uma série no Netflix muito em alta que conta a história do Bernie Madoff. Essa foi a maior pirâmide financeira da história. Ele foi condenado a 190 anos de prisão, inclusive até ele faleceu agora em 2021, ficou faltando alguns anos para ele cumprir. Mas foi um valor absurdo, a pirâmide que veio a falir em 2008, e ele que chegou a ser, se não me engano, presidente da Nasdaq, ele tinha um cargo muito grande e muito... Não, ele tinha nome, né? Tinha nome, trazia credibilidade. Né? O cara fala, pô, olha o nível do cara, o tanto que ele entende. Ele entende, ele consegue fazer os 3% ao mês ali, o cara é muito bom. Ah, meu... E aí... Fazendo um paralelo, existe uma pirâmide positiva que a gente precisa entender no investimentos, ou um triângulo, né? Eu só usei a pirâmide para fazer o paralelo. Você inverteu. Boa, né? Que basicamente é assim, você tem 3 lados. Qualquer investimento, e isso não serve só para financeiro. Um chama rentabilidade, um chama liquidez, um chama segurança. Sempre eu vou ter 2. Não existe nada que vai me entregar os 3. Ah, eu quero ter mais rentabilidade. Eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou abrir mão da liquidez, então eu quero fazer um investimento, eu vou travar meu dinheiro por 5 anos, tá bom, tua rentabilidade vai ser maior. Não mexi na segurança, mas eu mexi na liquidez. Ou o contrário, eu quero ter rentabilidade, não posso mexer na liquidez. O que eu tenho que abrir mão? Da segurança. Então, às vezes eu vou investir em ativos que oscilam. Vou ter que investir em mercado de ações, renda variável. Um fundo imobiliário, enfim. Exato. Então, um dos 2 é um cobertor curto. Ele não consegue cobrir as 3 partes. Agora, se alguém te oferecer alguma coisa que te fala que cobre as 3 partes, cara, a chance disso estar errado é absurdamente grande. Existe um caminho de você cobrir as 3 partes, que é através de uma carteira diversificada. Aí sim, você vai ter uma carteira, vai ter um ativo que vai ter mais segurança, outro que vai ter um pouquinho de risco, vai ter um outro que vai ter um prazo curto, um vai ter um prazo longo. Então, na soma desse time, aí sim eu tenho rentabilidade, liquidez e segurança. Agora, fora isso, no ativo só... Em uma única oferta, né? Em uma única promessa, você ter essa questão, né? Eu lembro que você comentou de informações que podem trazer segurança. Na época do Telex Free lá, falaram até uma notícia de que a Liberty, que na época era a maior seguradora do mundo, estava arcando com todos aqueles depósitos. Muita gente mandou esse recurso para lá por causa disso. E simplesmente ninguém nem verificou com a própria Liberty se aquilo era verdade ou não. Sim. Entende? Usaram a imagem de uma seguradora que nem sequer sabia o que era aquilo ali ou que aquelas pessoas. Então, reforço de novo essa busca pela informação seguinte. Tudo que gera algum recurso no mundo, tudo que gera dinheiro, tem um porquê. Ó, tem um fundo aqui com liquidez diária te pagando 1% ao mês hoje. Por que a gente consegue hoje isso para o cliente? Porque a Selic está quase 14%. Então, se eu divido isso no mês, com juro composto, vai dar 1 e alguma coisa. Então eu consegui explicar de onde veio aquele 1. Sim. Eu vou conseguir explicar por que o 1 vai ser menor o dia que a Selic for menor. Ou vou explicar por que um fundo de ações rendeu muito em algum ano específico, por exemplo. Você fala porque esse fundo aqui está comprado nessa ação que subiu 40%. Que tem uma empresa por trás vendendo produtos, vendendo serviços. Por que essa ação subiu? Porque essa empresa deu lucro, ou a commodity que ela vende subiu X, eu sempre vou conseguir explicar. Ah, por que eu tive no meu patrimônio um grande crescimento nos últimos anos? Porque minhas ações subiram, uma parte que eu tenho ali numa terra do agronegócio consegui prosperar bastante, eu tenho sempre um porquê. Então ir atrás desse porquê, da onde está? Você vai me pagar 2% ao mês? 3%? Qualquer valor? Como? Sim. Esse como é fundamental você ir atrás. Reforço a nossa disposição sempre das pessoas, procure um assessor de investimento para ter essa consultoria. Olha, tem essa oferta aqui, tem isso que é bom. Onde que é isso aqui? Sim. A gente tem ferramentas que a gente vai conseguir ir atrás. Das coisas que a gente oferece, a gente sempre vai deixar isso claro.
Então, reforça sua busca por essa informação, além daquilo simplesmente que está dito ou impresso em algum lugar. Perfeito. E existe um intervalo ali, quando a gente parte do ponto da taxa livre de risco, que geralmente vai ser, no Brasil, vai ser a Selic, que é onde você geralmente vai conseguir trabalhar uma carteira no longo prazo. Claro que às vezes vai ter uma carteira de ações que vai voar no ano, pode dar até 100% no ano, já vi acontecer, mas não sempre vai ter anos com dificuldade, etc. Agora, quando isso vem constante assim, é bastante estranho. E aí... É estranho a promessa de pagamento mensal. Sim. Tudo que gera muito recurso, você tem pouca liquidez, conforme você mesmo explicou. Como é que esse cara tá me dando 3% ao mês? Perfeito. Então tá me dando 3% ao mês em dinheiro aqui, porque existe algum risco. Qual é esse risco? Quanto é esse risco? E aí, como é que funcionam as pirâmides e por que ele te dá os 3% ao mês? E eu falei, começo da pirâmide, às vezes o cara consegue até ter algum ganho. Porque faz de propósito, né? Para conseguir chamar mais pessoas. O testemunho, eu vou indicar, eu botei meu dinheiro, ganhei ele 3% ao mês no meu primeiro mês. Eu vou falar pro meu pai, né? É sempre aquela dinheiro, não, tô vendo que o negócio funciona. E geralmente você começa com receio, né? Começa com o pé atrás, entrei na piscina, vou testar a profundidade. Eu vi que dá pé, eu já entro com os 2 pés. Sim. E aí o cara entra num excesso de confiança, que por mais que ele às vezes assista esse vídeo, entenda na teoria como é que funciona, fala, não, dessa vez faz sentido, dessa vez vai estar certo. Comigo não é, né? Comigo não é um esquema. E eu já vi pirâmides que às vezes ficam lá 2, 3 anos funcionando, porque as pessoas, não é uma fase que ela resgata geralmente. Porque imagina, você achou um investimento que rende 3% ao mês, por que você vai querer tirar? A menos que você esteja precisando de dinheiro. Mas você vai colocando, até que chegar uma hora que você vai resgatar, você vai ver que não deu. E aí você vai falar pro teu amigo, tá estranho lá. Solicitei resgate e não veio. O cara vai solicitar também. E aí... Viu que não veio. Aí você vai no Reclame Aqui. Aí mais pessoas vão ver. Aí a hora que realmente as pirâmides, elas caem e todo mundo acaba tendo prejuízo. E aí, a pirâmide, por que até ela tem esse nome? Porque você começa com poucas pessoas e é uma ideia, até outro ponto que ajuda a gente a identificar se é uma pirâmide, quando você tem gatilhos para você trazer mais pessoas. Por quê? A pirâmide precisa ter isso. Eu entro, vamos supor que eu sou o primeiro cara que entro. Aí eu convido o Cássio e mais o Guilherme. Aí os dois, o dinheiro que eles colocam é o dinheiro que me remunera. Não é rentabilidade. É esse dinheiro. Só que aí esses dois também chamam mais 2. Então o dinheiro que esses outros 4 caras entraram vai remunerar os de cima e vai me remunerar mais uma vez no mês seguinte. E a pirâmide ela tem que ter essa sequência de entrada de pessoas para que ela consiga ir pagando. E eles vão tentar arrastar ao máximo essa pirâmide. Até que vai chegar um momento que vai faltar gente na historinha. Depende aqui. De 2 coisas finitas aí, né? Pessoas e dinheiro. Exato. Porque do outro lado você não está gerando rentabilidade. Às vezes nem tem investimento aqui. Não, normalmente não. Né? E aí, a hora que isso vem à tona, o cara que começou tudo isso já se estruturou, vai sair do Brasil, vai fugir, vai tentar escapar e aí... muita gente fica a ver navios. Né? E por que eu falei da questão de procurar um especialista, um auxílio na informação? Tá falando que está registrado no órgão do governo, na CVM. Tá falando que está registrado na Anbima, o órgão, né, do mercado de capitais. Por que é bom verificar? Porque se não tiver, e normalmente nunca está, quando acontece isso, quando acontece uma quebra, quando o desaparecimento das pessoas, dos responsáveis do próprio dinheiro, você não tem nem para quem ligar. Sim. Você pode ir procurar a justiça. Só que daí a polícia de fato. No mercado financeiro você tem órgãos te protegendo. CVM regulando o nosso trabalho, sendo bem feito, se não está, se está tudo dentro das normas. Você tem aqui, você consegue fazer uma denúncia. Se a pessoa que você falou no WhatsApp durante todo o período simplesmente sumir, sim, acabou. Não sobra nada, não sobra a quem procurar. E fora o canal de denúncia, você tem todo um acompanhamento que é feito frequentemente. Então, você não vai geralmente chegar nesse momento. Se começar a ficar estranha a coisa, já vai ter uma intervenção aqui antes que a bomba de fato exploda. E aí um ponto bastante importante da gente entender essa questão da pirâmide é qual que é a regra às vezes de saída. Você tem que ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cara, basicamente a pessoa está tentando ganhar prazo nessa historinha que eu contei para que você saia lá na frente. E aí uma dica muito importante, se ainda assim a pessoa que estiver ouvindo a gente está acreditando em alguma história que ela ouviu. Sendo bem simples,
entra com o dinheiro da pinga, não o do leite. Né? Isso é uma estratégia que às vezes, até em estratégias de investimentos sérios a gente faz, porque tem um risco mais alto, ainda mais num desse. Mas, cara, você quer ver se faz sentido? Separa ali 2%, 3% do teu patrimônio e coloca, paga para ver. Porque isso aí, se quebrar, e se tudo isso que a gente falou tiver envolvido na história, vai quebrar uma hora vai quebrar, às vezes demora, mas isso não vai te afetar tanto. Né? Se você ganhar, como paga tanto assim, talvez esses 3% vire 10%. Vai te ajudar muito. Mas provavelmente não vai acontecer, você vai perder, só que não vai te afetar. Né? A gente vê tanto caso do cara que às vezes animou, achou que é assim que ele vai resolver a vida dele, vou vender minha casa, vender meu carro. Geralmente a gente vai conseguir atingir a independência e sucesso trabalhando, ralando muito, por muito tempo. Até uma vez perguntaram para o Warren Buffett, que foi o exemplo que você deu, que é o cara que hoje é o maior investidor do mundo, tem um patrimônio absurdamente, centenas de bilhões de dólares, se não me engano, né? 200 e pouco, a última vez que eu vi. Muito dinheiro, e que inclusive ganhou a maioria dessa parte nos últimos anos, por causa do efeito dos juros compostos, e perguntaram para ele, falou, cara, o que você faz? Escolho boas empresas, invisto, empresas que pagam dividendos, tal, tinha ali umas regrinhas. Tá. Mas fala sério, o que você faz? É só isso. Tá, e se é só isso, por que ninguém mais faz? Porque as pessoas não têm paciência de esperar. Simplesmente isso. Então a questão psicológica que a gente falou na abertura do episódio, falou em outro episódio também, é a chave para a gente entender como é que ainda as pessoas caem nesse golpe e por que as pessoas não conseguem ter sucesso muitas vezes nesse mundo de investimentos. Eu acho que você disse tudo aí na questão dos caminhos, né? Saibam que os caminhos tomados que levam a uma direção que tenha algo concreto no vencimento vão depender de vários fatores, o tempo é um deles. Vários fatores, se você quiser segurança, eu vou ter que abrir mão de rentabilidade em alguns momentos. Vários fatores de que se o meu objetivo, hoje a minha questão financeira não tem capacidade para alcançá-lo, eu vou ter que ter mais tempo para alcançar esse objetivo, ou vou ter que dar um jeito de ganhar mais na minha vida pessoal, no meu trabalho, na minha geração de valor. Todas essas coisas somam para que no futuro você tenha algo mais sólido, mais concreto. Coisas que são muito fáceis ali e principalmente que não tem uma explicação muito técnica de onde aquilo vem, é onde eu acho que mora o maior receio, porque vai facilitar muito eu chegar no meu objetivo final. Mas pode ser que te atrapalhe muito também. Exato. Se você cair e tomar um tombo desse no meio do caminho, tem gente que às vezes perdeu tudo que tinha. É isso. Então esse é o grande perigo aí desse... Por isso que a gente trouxe à tona esse assunto aí. Perfeito. E gente, até antecipo vocês, até às vezes você ainda não tem tantos investimentos, tanta familiaridade. Cara, investir é super chato. Legal é gastar. Eu tô com dinheiro, quero trocar o celular, quero viajar, quero comprar meu carro. Só que eu tenho que lembrar que daqui a 20, 30, 40, 50 anos eu vou estar aqui ainda. Talvez não com a mesma vitalidade que eu tenho hoje. Então eu preciso que o meu eu do meu presente, ele cuide do meu eu do futuro. Qual que é a ideia? Que eu fique por algum tempo me restringindo de algumas dessas coisas que eu poderia gastar. Se eu ganho 15 mil e estou gastando 10, ou se eu ganho 5 mil e estou gastando 3, dá para eu gastar um pouco mais. O problema é que geralmente vai ter uma fase da minha vida que eu não vou estar nesse nível de poupança, eu não vou conseguir ganhar mais do que eu gasto de fato. E aí essa conta toda, ela tem que fechar, e por isso a importância de eu ter um bom planejamento, né? E aí que entra muito também o nosso trabalho de ajudar a construir esse planejamento e pensando assim, o efeito do investimento, a maior parte da rentabilidade está no longo prazo, está nos juros compostos, tem que ter paciência e não existe atalho. E eu reforço só, recebeu qualquer oferta, recebeu alguma questão de algum investimento muito bom, recebeu uma proposta ou uma promessa de ganhos em qualquer área, seja no nome de quem for. Eu sou da XP, tá? Sou do banco tal, sou da empresa tal. Procure um especialista, procure alguém que você realmente consiga procurar. Nosso nome está lá no site da CVM, da XP, da Planejar. Você consegue procurar, eu e você, em qualquer lugar. Sim. Vá a fundo, procure. Ou se quiser ficar mais fácil, fale com a gente. Procure alguém que você de fato tem certeza que está no mercado há muito tempo, de preferência, porque daí você já comprovou a veracidade daquilo que você está fazendo. Só para não correr o risco, mesmo que pareça tudo certo. E aí um último ponto que também é super importante. Hoje dentro da plataforma da XP,
o meu investimento ele nunca sai do meu CPF. Então eu tenho meu dinheiro que estava no banco, eu vou transferir para dentro da minha conta dentro da XP, é uma TED de mesma titularidade, de mim para mim, como se eu estivesse transferindo do banco A para um banco B. O sistema nem deixa se for o contrário. Sim. Se não for o Thiago pro Thiago, e entrada ou saída. Contas corretoras. Você não consegue, a TED o envio do recurso não é concretizado. Então, qualquer coisa diferente disso, muito cuidado. Provavelmente tem coisa errada aí. Toda vez que você manda qualquer dinheiro que não seja seu próprio CPF, você acabou de perder aquele dinheiro. Exatamente. A verdade é essa. É isso? É isso, acredito que sim, acho que a mensagem está dada. Fora mais do que a mensagem, à nossa disposição sempre. É de qualquer um que precisar. Sobre qualquer coisa dos temas aqui conversados. Perfeito. E pessoal, qualquer dúvida mesmo, a gente está à disposição. A gente tem nosso Instagram, a gente responde por lá. Se quiser colocar uma mensagem, um comentário nesse vídeo, coloca. Eu vi tal coisa, vê aí pra mim se acha que é pirâmide, se não é. Problema nenhum, eu vou fazer minha leitura, vou passar pra você o diagnóstico e o Cássio. Então, ficamos por aqui. Tá? Obrigado por ter ficado até aqui nesse episódio. Se você gosta desse tipo de vídeo e ainda não está inscrito nesse canal, por favor, aproveite e já clica nesse botão para você receber os próximos vídeos. Se você gosta de ouvir, isso também está disponível. Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Provavelmente no que você ouve a gente vai estar lá. E até o próximo episódio.